o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aprendemos com o sistema religioso que o povo de Israel adorava no templo. Se você for observar bem o que ocorreu de acordo com a narrativa da própria Escritura e o que nós vimos com este DVD, você vai observar que essa é uma grande mentira. Aliás, mais uma das muitas mentiras que nos ensinaram. Porque o templo era algo pessoal de duas das tribos de Israel, apenas Benjamim e Judá. As 10 tribos, ou seja, a maior parte, quase que a totalidade do povo de Israel que saiu de Abraão, estava em Samaria e adoravam no monte, porque eles eram também considerados como imundos. Assim, quando o sistema religioso, para justificar as suas práticas pagãs de templocentrismo, vem dizer que Israel adorava no templo, na verdade estão mentindo, e mentindo feio, se nós levarmos em conta que Israel não se compunham de 2 tribos, Benjamim e Judá, mas de 12 tribos, todos quantos saíram diretamente de Jacó. Assim, aquela passagem no poço de Jacó nos fala muito mais pelo que está escrito do que pelo que nos ensinaram, como veremos em seguida. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Agora presta atenção. Ela ainda não está vendo de forma espiritual. Ela só está vendo de forma física. Mas o que o Salvador está falando é: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, deste fluirão rios de água viva. A minha obra é esta, que creia em mim. Fazer a obra sua em prol do Criador é crer nele, e quem crer nele tem uma fonte de água viva dentro da pessoa que crê, que jorra para a vida eterna. É crer no Salvador do jeito que ele nos ensina, beber da água que ele nos dá, e não o sistema religioso ou alguém mais. Vamos em frente, porque agora ela, de forma ainda física, pelo menos passou a se interessar pelo assunto e vai pedir dessa água. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Agora, a mulher samaritana conseguiu enxergar o lado espiritual da coisa. Neste exato momento em que o Salvador faz uma pergunta-chave para ela, os seus olhos se abrem e ela enxerga agora de forma espiritual. E eu te pergunto, o que fez essa mulher, a partir de agora, passar a enxergar de forma espiritual o que o Salvador estava falando desde o princípio da conversa?
Seria um espírito de adivinhação que se apossou do Criador, do Salvador, e ele adivinhou a vida dela? Se os líderes religiosos e o sistema religioso te ensinou isso, meu amado, saiba que mais uma das inúmeras vezes, eles, enganados ou não, acabaram te enganando de novo. O Salvador está falando de forma espiritual e a mulher não está entendendo. Agora ele inverte a coisa e fala de forma física, mas a mulher entende de forma espiritual. A grande pergunta é, por quê? Antes dessa resposta, tenho outra, um tanto quanto interessante. Os líderes religiosos que te ensinaram errado essa passagem, ensinaram errado porque embarcaram no erro da Bíblia e não consultaram a Escritura. O nosso Salvador está falando para ela agora de forma material e ela entende de forma espiritual. Por quê? Porque a palavra marido, traduzida para marido, que ele utiliza, e eu quero que você pesquise para ver se não é essa a verdade, é a mesma palavra de outros deuses estranhos. E ele fala para essa mulher agora de forma física. Vai chamar seu marido. Não tenho marido. Disse bem, porque teve 5, e agora o que tem não é seu marido. E ela responde, agora sim eu sei que você é alguém especial. Agora ela abriu os olhos espirituais. Por quê? Porque ela entendeu o idioma que ela falava. Olha, ele está falando que eu tive 5 deuses diferentes, que eu adorei a este, aquele outro. Eu adorei tudo enquanto foi Deus pagão, oferecendo sacrifício nos altos. E esse homem está revelando isso. Isso é verdade. Agora, marido, eu tive, mas não é disso que ele está falando, é espiritual. E agora, porque ele falou de coisa que ela entendeu de forma espiritual e seus olhos abriram, agora a pergunta, é claro, dela não é mais no âmbito físico, mas passa a ser no âmbito espiritual. Vamos continuar assistindo e veja se não é isso. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu gostaria de ler na Escritura com você, mais uma vez. Até porque no filme ficou um pedacinho de fora e aqui na Escritura está completo. A partir do momento em que ela reconhece, ou pelo menos se abre à visão espiritual. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me de beber dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe o Salvador, vai, chama o teu marido e vem aqui. Aí ele mudou e foi para o lado físico e agora ela enxerga de forma espiritual quando ela diz, não tenho marido? Disse-lhe o Salvador, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Adorou no monte, adorou no templo de Salomão, adorou no templo reconstruído por Zorobabel, no templo de Herodes, e agora voltava a adorar no monte de forma errada, adorando o que não é o Criador. Então o que você tem agora, o que você adora nesse monte, não é verdadeiramente o seu Senhor. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jerusalém, entenda, no templo. Não era outro lugar senão no templo. Disse-lhe Jesus, mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem no templo adorareis ao Pai.
No caso ele falou Jerusalém, ali era o templo. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Agora nós sabemos o que adoramos. Existe um grupo que adora o que não sabe e outro grupo que sabe o que adora. Mas a hora vem, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores, chegou a hora de aparecer um terceiro grupo, os verdadeiros adoradores, não samaritanos e judeus, os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Vamos lá, meu amado, o reino estava dividido desde a época de Jeroboão. De um lado, um grupo que adorava no monte, porque não tinha mais acesso ao templo. Do outro lado, o grupo que adorava no templo. E o Salvador disse para aquela mulher, nem no monte e nem no templo, porque são expressões físicas que ocorrem no monte e no templo. Ele está falando, entenda de uma vez por todas, de coisas espirituais. A mulher está entendendo de forma física, e eu pergunto a você, você está entendendo ainda de forma física que deve adorar com expressões humanas e não em espírito e assim também, por consequência, em verdade? Se você adorar no monte, é um esforço físico de ir ao monte, é um local para fazer atividades humanas, físicas. Se você adora em espírito e em verdade,